Boa tarde, quinto ano, como vocês estão? Vamos para mais uma aula? Abram o Ler e Escrever na página 163. Hoje nós iremos realizar a leitura dos textos e para não ficar muito grande, muito extensa a aula, nós iremos dividir. Na próxima nós iremos fazer a interpretação, trabalhar com as questões, tá? Se vocês quiserem ir grifando aí as partes que acham mais importantes, podem fazer, tá? Porque depois facilita na resposta do entendimento do texto. Leia os verbetes sobre o efeito estufa, chuva ácida, desertificação, biodiversidade, ecossistema e erosão. Eles apresentam uma relação dos problemas ambientais da atualidade, suas causas e também suas consequências. Efeito estufa. O efeito estufa trata-se de um mecanismo natural do planeta que assegura a temperatura apropriada ao equilíbrio dos seres vivos que habitam o planeta Terra. Então, eu vou grifar o efeito estufa, vou grifar essa parte que eu achei importante. Planeta Terra. Então, vocês viram que a professora grifou? Vou tirar aqui porque fica ruim para ler, mas vocês grifem e deixem aí. No entanto, devido à queima e devastação das florestas, a emissão de gases poluentes, gerado principalmente pelas indústrias e veículos nos centros urbanos das cidades, ou seja, a queima de combustíveis fósseis em geral, o calor fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera e gera graves problemas à saúde humana e ao meio ambiente. Então, o efeito estufa, a função dele é assegurar a temperatura apropriada para o nosso planeta, para os seres vivos daqui. Porém, com essa emissão de gases poluentes desenfreadas, o que acontece? Esses gases ficam presos aqui na camada mais baixa da atmosfera, que é a camada de ar que a gente respira. E aí causa danos aos meios ambientes e também à saúde humana e dos outros seres vivos. Além da queima dos combustíveis fósseis, que apresentam a base da industrialização e de muitas das atividades humanas, outros fatores contribuem para o aquecimento do planeta e do efeito estufa. Entre eles, pode citar queimada das florestas, a professora já falou, tudo contribui para esse efeito estufa, para essa poluição, para que essas áreas sejam transformadas em locais de plantação, criação de gado ou pastagem em geral. A professora já falou com vocês sobre isso, lembra na primeira aula? Tudo muito explicadinho. Entre os efeitos da poluição associada ao efeito estufa, destaca-se o expressivo aumento da temperatura. Então, esse efeito estufa faz com que as temperaturas do nosso planeta estejam cada dia mais elevadas. Vocês já viram as pessoas falar, nossa, tá cada dia mais quente? E isso não é um jeito de falar, é a realidade. O nosso planeta está ficando mais aquecido a cada dia. No globo terrestre nas últimas décadas. O derretimento das geleiras polares, a alteração do equilíbrio dos ecossistemas e o desaparecimento de espécies vegetais e animais. As mudanças climáticas também podem provocar furacões, tempestades, secas e enchentes em determinadas regiões do planeta. Outras consequências negativas são as doenças respiratórias e cardiovasculares, alterações comportamentais e outros problemas da saúde. Isso tudo nós já falamos, né? O que a gente está causando na natureza, o mal, né? Os males, tem jeito dela devolver coisa boa pra gente, né? É de se pensar, de se refletir, de se tomar atitude, né, gente? A chuva ácida agora,
A chuva ácida é constituída de ácidos derivados da queima de carvão, combustíveis e fósseis poluentes industriais. Elas também podem ser formadas por causas naturais, como a liberação de gases, ou não consigo ficar num tamanho bom, a erupção de um vulcão. Todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes sem poluição. Olha que interessante. Porém, é importante lembrar que as chuvas tornam-se um problema ambiental quando o seu pH é abaixo de 4,5. O pH é a representação da escala na qual uma solução neutra é igual a 7. Assim, os valores menores que 7 indicam uma solução ácida e os maiores que 7 indicam uma solução básica. Então, quando o pH está abaixo de 7 nas chuvas, né? pH é uma medida que é usada para ver se a chuva está contendo muita poluição, contendo muita acidez, ou se ela está neutra. Ao chegar à superfície terrestre, a chuva ácida ocasiona impactos ambientais negativos, como a alteração das características do solo e das águas, faz mal para o solo, faz mal para a água, torna o solo infértil, destruição de florestas, das plantas, das lavouras. Na zona urbana, provoca alteração física em monumentos históricos, ou seja, vai corroendo monumentos, tipos estátuas, né, prédios muito antigos. Existem muitas formas de amenizar os poluentes na atmosfera, como usar combustíveis alternativos, preferir o transporte coletivo ao invés do carro particular, entre outras medidas de poluição, né? Mas a gente não faz nada disso, né? Usa gasolina, usa o álcool, usa o diesel, né? Que é o que a gente tem, né, gente, de assim, maior quantidade, mais disponível. Pouquíssimas pessoas hoje em dia, assim, dá preferência para o transporte coletivo. Se tiver um carro, anda de carro, eu mesmo, né? Então, é coisa que todo mundo deveria pensar, né? Porque o transporte, se eu ando de um ônibus, ele vai poluir mais ou menos do que 5 carros, do que 2 carros. Quando, por exemplo, dentro do ônibus cabe 40 pessoas, seria um veículo poluindo, ao invés de 40 veículos, 40 pessoas em seus carros individuais, particulares, poluindo o ecossistema. Entendeu? Porque que é importante usar o transporte coletivo? É menos veículos na cidade. Se tem menos veículos, tem menos poluição. Um exemplo da consequência da chuva ácida foi observado no Brasil, no município litorâneo de Cubatão, lá em São Paulo, que apresenta grande concentração de indústria, e a chuva ácida destruiu a vegetação da encosta da Serra do Mar, expondo o solo à erosão. Eu já passei por essa cidade, gente, e é horrível. É muita indústria, é muita fábrica, é muita fumaça, é muita poluição, é muito cinza, é um cheiro desagradável, é muito feio de se olhar, sabe? É uma coisa triste. E eu fiquei muito triste quando eu vi aquela cena, que eu falei, não é possível, né, que possa o ser humano através, é lógico que precisa de indústria, precisa trabalhar, mas tudo tem que ter um meio termo, né? Devia se pensar em meios alternativos, porque é muito triste ver. Desertificação. A desertificação, presente em um quarto do planeta, é decorrente principalmente do uso de produtos químicos na agricultura, ou seja, de agrotóxicos, da destruição das florestas e do mau uso do solo. Essa transformação não acontece de um dia para o outro.
Ou seja, é algo que leva um grande tempo, degradando o ambiente pouco a pouco. O solo vai se degradando e perdendo suas propriedades, até tornar-se improdutivo. Geralmente é devido às atividades humanas que isso acontece, mas a natureza também pode causar esse fenômeno. Nas últimas, então, seja, desertificação, né, é por conta dos agrotóxicos que vão destruindo, não é de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um ano para o outro, aos poucos, com o tempo, o solo, né, e também vem causando, por conta da destruição das florestas, do mau uso do solo, por exemplo, planta cana e depois queima para tirar tudo, a queimada é proibida hoje. Não se pode fazer isso, porque a gente sabe que quando se queima, torna o solo infértil. O que é infértil? Impróprio para ser usado novamente. Nas últimas décadas, vem ocorrendo um grande aumento do processo de desertificação das grandes áreas espalhadas por todo o globo terrestre. As principais áreas atingidas por essa mudança são todo o Oriente Médio, a porção oeste da América do Sul, o noroeste da China e parte do sudoeste dos Estados Unidos e o sul da África e da Ásia. Então, gente, o mundo inteiro está sendo destruído, né? Não é só o nosso país, não. Em nosso país, as áreas mais atingidas por esse processo são o Nordeste, mais especificamente a região do Sertão Nordestino, e algumas porções do Agreste, Pampas, Gaúchos e a região do Cerrado, especificamente no estado do Tocantins, bem como o norte do Mato Grosso e do estado de Minas Gerais. Então, ó, Sertão Nordestino, lá nos Pampas Gaúchos, no sul, a região do Cerrado, que é Tocantins e Mato Grosso, e pedaços ali do estado de Minas Gerais. As consequências da desertificação são muitas e cada uma delas tem seu nível de gravidade, pois além de afetar o meio ambiente, acabam interferindo também na economia e em toda a sociedade. O fenômeno prejudica a terra da região afetada, que se torna menos produtiva, Capro acabou de dizer, infértil, e deixa de gerar benefícios econômicos. Se ela é infértil, eu não posso plantar. Se eu não posso plantar, não posso colher, não posso vender, não tenho lucro. E aí? Aí tem uma menor quantidade de produto no mercado. Se a quantidade de produto no mercado é menor, o que acontece? O preço sobe lá em cima. Quanto menos produto tem no mercado, maior é o preço. Agora, se tem, por exemplo, é época da laranja. Vocês já viram mamãe falar? Época da laranja, laranja tá barato. Porque é época, ou seja, está na estação de se dar laranja, que a laranja é colhida, que tem muita laranja, então o preço fica bom, porque tem muito no mercado. Igual o morango. O morango agora tá barato, porque tá na época, né, do morango. Então, tem muito morango no mercado, abaixa o preço. Agora, se não tem, se está escasso, bem pequena quantidade, o que vai fazer? Os comerciantes e os produtores aumentam o preço, que repassam para os comerciantes mais caro, que vai cobrar de nós, consumidores, mais caro ainda. Entenderam? Devido a esses problemas, estima-se que cerca de 135 milhões de pessoas no mundo precisam deixar suas casas e viver em outro local. Olha só, por quê? Não se dá mais para plantar ali, então vamos ter que procurar um outro lugar. A terra está infértil, não dá mais para se viver ali, tem que mudar. Biodiversidade. É a rica biologia existente entre os seres vivos que habitam o planeta Terra ou em certa região. Olha só, então é a rica biologia de ser vivo, né, que habita o planeta. Toda a biodiversidade existente é classificada atualmente em 5 grandes reinos. Olha só, 5 reinos. O morena, que é composto prioritariamente por bactéria. Então, vamos lá, morena, bactéria.
O protista, que é formado por protozoários e algas unicelulares. A maioria deles é aquático, de vida livre, mas alguns são parasitas e vivem dentro do corpo de outros seres vivos, inclusive os humanos. Será que seriam os vermes, gente? Acho que sim, né? O fungo, composto por todos os tipos de fungo, o próprio nome já diz, né? Fungo de fungo. O animalia, que é formado por todas as espécies aquáticas ou terrestres de animais. Então tá. E o plantae, que é composto por plantas e algas pluricelulares. Distribuídos irregularmente na Terra, estima-se que exista no mundo cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos. É muito ser vivo, né? Diferente nesse planeta. De acordo com um estudo publicado pela revista científica PLOS Biology, destas 1,2 milhão já foram formalmente descritas. Essa biodiversidade é encontrada principalmente em locais com bastante luz, sol, água doce e clima regular. Ou seja, tudo que é de bom para se viver, né, gente? Sol, luz, temperatura regular, o clima bom, né? Tudo que é água doce, tudo que faz bem, onde tem um lugar propício à vida, ela deslancha, né? Ela se reproduz. Por concentrar mais de 70% dos animais e vegetais do planeta, o Brasil é considerado mega biodiverso. Olha só, mais de 70% dos animais e vegetais do planeta se encontram no Brasil. Que legal, hein, gente? É uma riqueza. Só de imaginar o que existe naquela Amazônia, né? A gente entende por que é 70%, né? A maior floresta tropical, né? Do mundo. Infelizmente, toda essa biodiversidade está ameaçada, segundo a organização não governamental ONG World Wide Fund for Nature. Em tradução livre, leia-se Fundo Mundial para a Natureza. Os especialistas calculam que entre 0,01 e 0,1% de todas as espécies hoje em dia são extintas por ano. Olha só, gente. Sempre tem a notícia ruim, né? Para variar. Existe toda essa biodiversidade, mas o que está acontecendo com ela está sendo extinta, acabada, né? Destruída. Vai deixar de existir. O crescimento populacional, né? O crescimento da população e o consumo contribuem para esse desastre, levando à destruição dos habitats e ao comércio da fauna silvestre, que são as principais causas da queda da população animal. Comércio, lembra que a professora disse que as pessoas comercializam pele de urso, pele de tigre, pele de onça, o marfim dos dentes dos elefantes, pássaros, penas de pássaros, como diz, gente, pássaros raros, exóticos, né? Ou seja, bem diferentes. O homem acaba com tudo, vamos resumir. Ecossistema é o relacionamento equilibrado e harmonioso de todas as espécies de animais, vegetais, organismos microscópicos e o ambiente, composto pelos elementos do solo, água e atmosfera. Quem modifica um desses elementos ocasiona alterações no equilíbrio do ecossistema. Para ilustrar, pense num agricultor que decide cultivar certo vegetal numa grande área de mata nativa. Então, o que vai acontecer? A professora já disse várias vezes. O resultado será a destruição da cadeia alimentar, que prejudicará os animais que consomem daquela planta destruída e outros seres vivos que comem esses bichos. Destrói a cadeia alimentar.
eu destruo uma planta. Um determinado bicho come, se alimenta daquela planta. Aquele bicho que se alimenta daquele outro bicho, vai morrer também, porque a planta morreu, o bicho que comia a planta morreu, porque não tem a planta para comer. Aquele bicho que comia o bicho que comia a planta também vai morrer, porque ele não tem mais o bicho, e assim vai, destruindo tudo, né? É uma destruição da cadeia alimentar. E por último, a gente fala da erosão. Erosão é a ação destrutiva do solo, que perde sua composição nutritiva e torna infértil a vegetação. O resultado é o desequilíbrio da natureza. Quando ocorre a erosão, certas partículas importantes para o desenvolvimento dos vegetais se desprendem da terra e são movidas pela água, vento, atividades humanas ou dos seres vivos em geral. Então, se a gente tira a árvore lá, onde tinha toda uma vegetação, tirar as várias árvores, tirar as plantas, tirar o gramado, deixar a terra lá do jeito que tá. O que vai acontecer? Vai vir chuva, vai vir água, vai levar toda aquela terra embora, vai causar buracos no solo, porque aquela plantação, aquela vegetação que tinha lá, aquelas árvores, aquelas plantas, elas seguravam através de suas raízes o solo. Sem elas, o solo fica desprotegido e a chuva, a enchente, enxurrada acaba por arrastar essa terra e vai criando buracos no solo, certo? E a erosão apresenta 3 diferentes níveis de profundidade: sulcos, ravinas ou vossorocas. Os sulcos são pequenos orifícios, buracos com até 10 centímetros de profundidade, pequenininho. Já as ravinas são escavações na terra de até 50 centímetros, já vai aumentando. Por fim, as vossorocas são alterações na terra que ultrapassam 1 metro de profundidade. A gente vê muito, né? Falar, a vossoroca lá em tal bairro está gigantesca, né? Precisa dar um jeito, a prefeitura precisa fazer alguma coisa. Deve-se investir no controle da erosão para evitar esses danos ao ecossistema. A fonte de onde foi tirado esses textos é elaborado pela equipe CCII. Eu adorei saber de tudo isso, achei muito interessante, né, gente? E cada dia mais a gente toma consciência do mal que a gente faz para o nosso próprio planeta, para o lugar onde a gente vive. Eu falo, nós seres humanos em geral, tá? Pensem nisso, pensem na nossa aula, reflitam. E na próxima aula nós iremos trabalhar as questões que seguem abaixo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até lá!